Olá! No estudo de hoje nós temos duas mitzvot. A primeira mitzvah, nós repetimos ainda a mitzvah de Teshuvah, que é o retorno a Deus e confissão por nossas falhas. Essa repetição ocorre porque, como já explicamos, no estudo do Mishneh Torah, que é paralelo ao estudo das mitzvot, o estudo de hoje eles ainda estão estudando o último capítulo das leis de Teshuvah. E na sequência eles já começam o próximo assunto, que é a segunda mitzvah do estudo de hoje, a mitzvah de recitar diariamente o Shema, de manhã e de noite. Em resumo, temos a obrigação de recitar diariamente, de manhã e à noite, determinados parágrafos da Torá. Tem algumas opiniões sobre quais exatas passagens devem ser recitadas. De acordo com uma opinião, é apenas a frase Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que está em Dvarim, Deuteronômio 6. Tem outros que opinam que é o parágrafo inteiro que vem logo na sequência dessa frase. E tem ainda uma terceira opinião, que além dessa passagem, devemos recitar também mais um parágrafo, que também está em Dvarim, alguns capítulos adiante. Na prática, nós recitamos os dois parágrafos em questão, como essa terceira opinião. E além disso, nós recitamos um terceiro parágrafo, que está em Bamidbar, Números. Esse terceiro parágrafo foi acrescido à recitação do Shema pelos nossos sábios. Na primeira frase do Shema, nós declaramos a unicidade de Deus. Nessa declaração, estamos acatando a soberania dele. O segundo parágrafo do Shema, o foco já é a aceitação, o acato das ordens de Hashem. O terceiro parágrafo foi inserido por duas razões. A primeira, porque nele fazemos menção a todas as mitzvot. E a segunda razão é para cumprir o mandamento de lembrar diariamente o êxodo do Egito, que está mencionado nessa passagem. Quero compartilhar com vocês algo curioso do Mishneh Torah que tem a ver com esse e com os próximos estudos. O Mishneh Torah, que é aquela obra onde o Rambam compilou as halachot, as leis e detalhes de como cumprir as 613 mitzvot, é dividido em 14 livros. Cada livro trata de um grupo de assuntos que se relacionam entre si. E cada livro é chamado por um nome de apenas uma palavra que sintetiza o tema daquele livro. A divisão e os nomes foi feita pelo próprio Rambam. Por exemplo, o terceiro livro é chamado Zmanim, literalmente momentos. Nesse livro, o Rambam traz as leis das mitzvot que ocorrem em dias específicos, como as leis do Shabat e das festas. O sétimo livro é chamado de Zraim, que é literalmente sementes. Nesse livro, o Rambam traz as leis relacionadas às mitzvot, relacionadas ao cultivo da terra, e outras mitzvot que se relacionam a essas. Por exemplo, o ano sabático, que é aquela mitzvah de não cultivar e deixar a terra descansar durante um ano. As leis de Trumá e Maser, que são partes da produção agrícola que um fazendeiro devia destinar aos sacerdotes e menos favorecidos. Nesse tema também já temos as leis de Tzedakah, caridade, que está diretamente ligada àquelas partes da terra que tinham que ser destinadas aos menos favorecidos. Enfim, acho que deu para ter uma noção de como é a divisão do Mishneh Torah. Eu já falei uma vez aqui sobre como o Rambam é extremamente metódico e organizado. Pois bem, a recitação do Shema é a primeira mitzvah do segundo livro do Mishneh Torah. Esse livro é chamado pelo Rambam de Ahavá, amor. O Rambam descreve que nesse livro ele trata das mitzvot que fomos ordenados a cumprir constantemente para amar a Deus e lembrar dele sempre. São 11 mitzvot que vamos estudar sobre elas nos próximos dias. É bastante interessante, pois essas 11 mitzvot são ações que devemos fazer. Algumas delas, de fato, exigem algum envolvimento intelectual ou emocional da pessoa. Mas no final das contas, todas elas são um ato físico, que sem um ato, a pessoa não cumpre com a sua obrigação. Mesmo tendo todas as intenções ou meditações relacionadas à mitzvah. Por exemplo, a mitzvah do Shema é recitar as palavras do Shema. De fato, é necessária a concentração e intenção ao recitar os textos. Mas o principal é a recitação. A lei é clara. Se a pessoa se concentrou e prestou atenção no significado dos textos, apenas ao recitar a primeira frase e o resto ela recitou sem a devida atenção, ela cumpriu a obrigação. Agora, se o indivíduo meditou, concentrou, estudou o significado de cada palavra do Shema, mesmo se foi os significados esotéricos e místicos mais profundos dos textos, se a pessoa não verbalizou as palavras com seus lábios, ele não cumpriu a obrigação. Tem algumas razões para isso, e aqui não há espaço para elaborar sobre o tema, que ele é bastante extenso, mas uma ideia eu vou compartilhar com vocês resumidamente. Pelo judaísmo, nossa missão aqui na Terra é principalmente nas ações concretas. Nossa alma desceu até aqui para impactar a dimensão física, para revelar e manifestar o aspecto divino da criação e de toda a existência.
É justamente nas ações concretas, que realizamos a vontade de Deus.